Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente lê em 1 Pedro 5, verso 7. E o texto de hoje, o título da mensagem de hoje será Ventos. Quem escreveu foi o presente diário, da RTM, e quem escreveu foi o Ivan Augusto. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 8, versos de 1 a 12. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Desculpa. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam toda ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E agora? O título é Ventos. E como o Ivan escreveu, na cidade onde moro há um vento famoso. É chamado de vento noroeste. Ele sopra repentinamente com um ar quente que traz mudança súbita do clima. Cresci aprendendo a escutar a chegada do noroeste. De repente, as folhas se agitavam, os pássaros voavam apressados em busca de abrigo e as donas de casa corriam para fechar as janelas, pois o vento noroeste traz consigo a areia da praia e cobre até mesmo as mesas limpas de casas do interior da cidade. Às vezes, nossas vidas são varridas por alguns ventos que se diz, normalmente, a gente acaba pensando só nas coisas ruins que acontecem, né? Quando a gente diz, que a nossa vida é varrida por ventos, Então a gente diz isso, que são coisas ruins, mas não são coisas ruins. Um filho doente, um aperto financeiro, uma frustração amorosa, mas ventos não são necessariamente maus. Noé e sua família estavam há alguns meses trancados dentro da arca que os salvou do dilúvio. Quando diz o texto de hoje, Deus se lembrou deles. Não que por algum momento Deus os tivesse esquecido. Afinal, preservou-lhes a vida em meio à tempestade. Mas nesse momento, lembrou-se deles de maneira especial. E qual foi o presente que lhes enviou? Um vento. Não uma brisa qualquer, mas um vendaval forte o suficiente para ir abaixando o nível das águas e assim permitir que a terra seca surgisse novamente. Um vento salvador, assim como a arca. Porém, por mais agonizante que fosse a situação na arca,
Noé, sua família e os animais precisaram esperar que esse vento da providência divina agisse completamente. Passaram-se meses até que as águas baixassem o suficiente para que eles saíssem. Portanto, ainda que os ventos possam significar livramento de Deus, há casos em que, como Noé, precisaremos ser pacientes e esperar com fé até ver, de fato, as águas dos problemas baixarem. Mantenha a esperança, lance sua ansiedade sobre o Senhor e lembre-se que, mesmo que pareça demorar, Ele tem cuidado de seus filhos. Às vezes, o livramento de Deus não é imediato, mas isso não é motivo para perder a esperança. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5 e 7. Que Deus mande, em nossas vidas, que Ele envie para as nossas vidas ventos que nos salvem, ventos que nos tragam esperança, que nos tragam uma vida nova. Que Deus esteja com você hoje e sempre. E não esqueça, lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que Ele cuida de você e também cuida de mim. Tá? Deus te abençoe.